Meus irmãos e irmãs, mais uma vez nós nos encontramos para a nossa meditação do Evangelho da Liturgia Dominical, nesse domingo no qual nós celebramos o Domingo de Ramos. E assim queremos com cada um de vocês fazer esta meditação, onde traçamos, indicamos algumas linhas guias para a meditação deste final de semana, principalmente para os nossos ministros da palavra que atuam aqui na paróquia Nossa Senhora da Conceição em Sena Madureira. Mas é claro, todos aqueles que vierem sempre a ter contato com este vídeo serão sempre muito bem-vindos. Nós celebramos neste domingo o Domingo de Ramos e por isso a nossa leitura ela é um pouco diferente, a nossa liturgia ela é um pouco diferente, porque nós começamos onde há procissão com a leitura do Evangelho, com a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, na parte externa da igreja, e depois adentramos na igreja com os ramos nas mãos e lemos depois também a leitura da paixão do Senhor. Assim, é claro, como sempre, nós queremos sempre te convidar, te recordar, caso você ainda não seja inscrito em nosso canal no YouTube, que possa inscrever-se, ativar as notificações, deixar o seu gostei e recordar também que nós não fazemos neste momento a leitura dos textos bíblicos, que estarão, no entanto, indicados na descrição deste vídeo. Então você pode pausar este vídeo, pode fazer a leitura dos textos bíblicos e depois retornar para a nossa meditação. Como dizia então, neste Domingo de Ramos, a nossa liturgia ela é um pouco diferente. E nós somos logo de início apresentados à leitura do evangelista São Lucas, no capítulo 19, versículos do 28 ao 40, aonde São Lucas nos recorda a entrada triunfal de Cristo em Jerusalém. E dentre toda a narrativa que faz São Lucas, alguns pormenores chamam-nos a atenção. Primeiro de tudo, Cristo entra na cidade de Jerusalém montado num jumentinho. O jumento era o animal dos pobres, era o animal de trabalho, e não condizente então com a figura real, que muitas vezes entrava ou montado numa mula ou até mesmo no cavalo, apesar que o cavalo na época era mais reservado como instrumento de guerra. Mas ao mesmo tempo em que Cristo faz este gesto que já é desconcertante para os seus, entra montado num jumentinho, ele também recorda esse gesto, a imagem do rei pacífico que nos é descrita pelo profeta Zacarias no capítulo 9. Este rei que vem, que entra em Jerusalém montado num jumentinho, num filho de jumenta, e que desfaz, destrói todos os objetos de guerra e fará reinar a paz. E com certeza o povo judeu se recordou desta profecia de Zacarias quando viu o ingresso de Jesus em Jerusalém e reconheceu nele este rei pacífico que viria então para fazer reinar a paz em seu povo, para fazer reinar a paz na cidade de Jerusalém. E por isso é tão importante esta imagem deste jumentinho, porque é recordar de fato Jesus Cristo como o rei que vem fazer reinar a paz, como aquele que veio trazer a paz para o seu povo. Outro gesto que nos chama a atenção é o gesto dos mantos, que se repete duas vezes. Primeiramente, dos discípulos, que colocam os seus mantos sobre o jumentinho para que Jesus pudesse montar nele. E depois aqueles que vão estendendo os seus mantos pelo caminho para que Jesus pudesse passar. É uma imagem muito conhecida da época e queria até mesmo muitas vezes recordar a submissão a um novo rei que era apresentado ao povo. O povo colocava os seus mantos para que este rei pudesse passar. E assim, de um certo modo, o gesto do povo demonstra que eles verdadeiramente reconhecem Cristo como o Messias, o escolhido, aquele que veio trazer a paz. Alguns, é claro, submetendo-se a este reinado,
outros participando na instauração deste reino, como é o caso daqueles que colocam os seus mantos sobre o jumentinho. A primeira leitura de hoje, quando nós iniciamos a liturgia da palavra na Santa Missa, após termos concluído, de fato, a nossa procissão, ela é tirada do livro do profeta Isaías. E esta leitura, ela nos apresenta, então, o terceiro cântico do servo sofredor, uma figura enigmática, desconhecida, mas que, no entanto, como nos recorda o profeta, sofre por causa da sua fidelidade pela palavra de Deus. Sofre porque se compromete verdadeiramente a ouvir esta palavra, como nós recordamos, é Deus que desperta o ouvido a cada manhã para prestar atenção como discípulo, não ele que não resiste, nem volta atrás, mas muito pelo contrário, permanece fiel à palavra de Deus, ainda que sofra tribulações, ainda que sofra dificuldades, porque demonstra a sua confiança no Senhor, e sabe que confiando verdadeiramente no Senhor não sairá humilhado. Como disse, esta figura enigmática, não identificada pelo autor, mas nós identificamos sempre esta figura e a comunidade cristã sempre viu neste servo a figura de Cristo. Cristo que sofreu pela sua fidelidade à palavra de Deus, mas que foi exaltado por conta desta mesma fidelidade, porque permanecendo fiel a esta palavra, permanecendo fiel ao projeto de Deus em sua vida, ele, ainda que tenha sofrido a morte, ressuscitou ao terceiro dia, e ressuscitando, então foi exaltado para junto do Pai. Portanto, a Igreja sempre leu a figura deste servo como a figura de Cristo, o nosso Salvador, que vem para trazer-nos a paz. A segunda leitura é retirada da carta de São Paulo aos Filipenses, e nós vemos um dos principais hinos cristológicos, um hino cristológico até anterior a São Paulo, mas que é assumido por ele para falar à comunidade dos filipenses. E Paulo então apresenta à comunidade dos filipenses o exemplo de Cristo. Cristo que, mesmo sendo de natureza divina, não fez do ser igual a Deus uma usurpação, mas muito pelo contrário, esvaziou-se de si mesmo, humilhou-se, se fez obediente até a morte, assumiu a nossa carne, entregou-se no alto da cruz e ressuscitou ao terceiro dia, e assim toda língua é convidada a proclamar Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. É claro, o convite de São Paulo é muito presente para a comunidade dos filipenses, porque São Paulo convida-os então para que eles vivam a humildade, vivam o desprendimento, vivam a simplicidade, assim como fez o próprio Cristo. Na comunidade dos filipenses havia esta busca por honrarias, esta busca por glórias, essa busca por ser reconhecidos diante da comunidade. É onde São Paulo então apresenta o exemplo de Cristo e nos deixa como recordação, como memória, este belíssimo hino cristológico que resume toda a missão de Cristo, que sendo Deus, faz-se homem, humilha-se, esvazia-se de si mesmo, assume completamente a condição humana, faz-se obediente, obediente até a morte, morte de cruz, mas Deus o exalta, o ressuscitando dos mortos, e assim mais uma vez abrindo-nos este caminho para junto dele. Do mesmo modo, hoje o Evangelho é retirado de São Lucas. Lemos a narrativa da paixão de Cristo, e assim lemos o evangelista São Lucas no capítulo 23, versículos do 1 ao 49. E ali o Evangelho, então, nos apresenta a narração da paixão de Cristo. Cristo que é condenado à morte e morte de cruz, porque fez-se obediente, como nos recordava São Paulo na leitura de hoje, na nossa segunda leitura. É claro, quando nós recordamos o Evangelho da Paixão, é recordarmos também o mistério ao qual nós estamos ingressando com esta Semana Santa. De fato, com a celebração do Domingo de Ramos, nós damos início à Semana Santa,
E dando início à Semana Santa, celebramos aquilo que é o centro da nossa fé, aquilo que é o centro da nossa vida, que é a paixão, morte e ressurreição de Cristo, que nos é introduzida pela celebração do Domingo de Ramos. E assim, de um certo modo, já na leitura deste Evangelho, nós somos introduzidos ao mistério que iremos celebrar, desta doação de Cristo por amor, deste gesto que ele faz, sendo obediente e obediente até a morte, morte de cruz, como nos recorda hoje o evangelista. É claro, ao mesmo tempo, o Domingo de Ramos, ao nos introduzir à celebração da Semana Santa, faz-nos um convite. Assim como o povo acolhe Cristo na sua entrada em Jerusalém, nós também somos chamados a acolher Cristo, participando da sua vida e da sua missão. De fato, o gesto que nós fazemos de benzer os ramos, de entrar em procissão na igreja com os ramos benzidos, não quer ser somente um repetir o gesto que realiza o povo no ingresso de Cristo em Jerusalém, mas muito pelo contrário, quer de fato recordarmos que nós devemos também acolher o Cristo como nosso Salvador, acolher o Cristo como o Messias, como aquele enviado pelo Pai para trazer-nos a salvação. E é por isso que este ingressar com os ramos nas mãos, mais do que um repetir um gesto, deve trazer em nós uma atitude. Esta atitude de acolhimento, esta atitude de seguimento de Cristo, participando assim da sua vida e da sua missão, como fazem os discípulos. De fato, eles também participam da vida de Cristo, eles também participam da missão de Cristo, quando colocam os seus mantos sobre o jumentinho, para que ele possa ingressar então na cidade de Jerusalém. E nós, ingressando com os nossos ramos nas mãos, também participamos da sua missão. Também nos tornamos participantes do reino de Deus e acolhemos Jesus Cristo como nosso Rei, acolhemos Jesus Cristo como nosso Messias. Neste sentido, então, é claro, a celebração que fazemos hoje deste ingresso, deste Domingo de Ramos, deste ingresso de Cristo em Jerusalém, quer recordar-nos também e introduzir-nos no mistério que vamos celebrar. E através desse mistério convida-nos a dar esta resposta da fé, para que possamos verdadeiramente no nosso dia a dia nos deixar conduzir por Deus e, deixando-nos conduzir por Deus, que possamos participar da sua vida, que possamos participar da sua missão. Que possamos bem viver, portanto, este Domingo de Ramos, este ingresso nesta grande semana, a Semana das Semanas, onde nós estaremos celebrando aquilo que é o centro da nossa fé cristã, que é a paixão, morte e ressurreição de Cristo. E que a nossa entrada na igreja neste dia, com os ramos nas mãos, possa verdadeiramente significar o nosso acolhimento de Cristo. Acolhemos e reconhecemos Cristo como nosso Rei, como Messias, como nosso Salvador. E acolhendo Cristo, queremos participar da sua vida e da sua missão. Nós queremos agradecer a todos vocês que nos acompanharam até este momento, nesta nossa reflexão com a Palavra de Deus, e queremos sempre te convidar, caso você tenha chegado aqui e não seja ainda inscrito em nosso canal no YouTube, que possa inscrever-se, possa ativar as notificações, possa deixar o seu gostei, o seu comentário, também compartilhar esta mensagem de fé com outros dos teus irmãos e irmãs. São todas formas que você sempre nos ajuda, nos auxilia neste projeto de evangelização através das redes sociais. E assim, a conclusão deste momento de reflexão com a Palavra de Deus, nós queremos sempre pedir a Deus Todo-Poderoso que venha te abençoar a todos os teus, a tua família, a tua jornada de trabalho, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.